Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre as nossas vidas. Meus queridos, Deus nos deu o privilégio de viver mais esse dia com oportunidade de cultuá-lo em família. Essa situação que vivemos é para o nosso aprendizado. Por isso, não murmure, mas submeta-se ao Senhor e esteja atento àquilo que o Senhor tem a lhe ensinar. Hoje nós vamos estar refletindo na primeira carta de Pedro, do capítulo 1, dos versículos 13 a 25, que diz o seguinte: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E uma vez que vocês chamam o Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Gostaríamos nesta noite compartilhar com os irmãos sobre o seguinte tema: o discípulo segue o seu mestre. O discípulo segue o seu mestre. O grupo Logos, dentre muitas músicas marcantes com letras profundas, gravou um hino intitulado Marcas de Valor. E a letra desse hino diz assim: causa surpresa para muitos hoje em dia rever histórias que o tempo não levou. Como os discípulos deixaram suas redes, o seu pão e a sua vida e seguiram a Jesus. E muitos deles, certamente a maioria, não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor, deixaram marcas. Iguais a eles são bem pouco hoje em dia que realmente andam perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também e a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo a minha tão pequena fé para repartir por onde Deus me permitir andar seu amor. Queridos, os discípulos de Jesus
entenderam muito bem o que significa seguir Jesus. Em um contexto em que todos achavam que o que Jesus ensinava era duro, pesado demais, e abandonaram o Senhor Jesus Cristo, Jesus perguntou para eles: olha, vocês também não querem retirar? E então eles responderam para Jesus dizendo: para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Seja o que for, haja o que houver, em qualquer circunstância, nós não abrimos mão de seguir o Senhor. Nós deixamos tudo da nossa vida anterior para seguir o Senhor. Essa foi a postura dos discípulos. Meu irmão, esteja atento. O Senhor nos chamou e transformou nossas vidas para termos uma postura no nosso dia a dia, independentemente das circunstâncias que vivemos. Eu e você fomos chamados para viver a vida cristã autêntica. Significa trilhar os caminhos que Jesus trilhou, viver a vida que Jesus viveu, amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentiu, ver as pessoas e as situações como Jesus viu, agir como Jesus agiu, servir como Jesus serviu. O texto aqui de Pedro que nós lemos foi dirigido aos cristãos da dispersão, a chamada diáspora. Quem são esses irmãos? Olha, no ano 64 a.C., ao incendiar Roma, o imperador Nero, visando encontrar culpados para acalmar o povo, desencadeou uma terrível perseguição aos cristãos, acusando-os de ter incendiado Roma. Como a perseguição se restringiu a Roma, os cristãos então foram obrigados a se dispersar, espalhados pela galáxia, Ponto, Capadócia, Ásia, Bitínia, hoje Turquia. Então os cristãos passaram a viver como forasteiros e peregrinos, como designa o apóstolo Pedro. Muitos cristãos ficaram desanimados em meio às duras lutas e perseguições. Eles se sentiram sem pátria, sem casa, sem identidade, sem esperança, andando sem rumo e sem destino, inseguros, provados, caluniados e odiados. Viviam em um ambiente onde existia discriminação, muita humilhação e oposição. É o que está lá no versículo 17. E esses irmãos então foram desafiados a permanecer firmes no Senhor, independentemente das perseguições. O que valia, o que era importante é eles estarem firmes no Senhor Jesus Cristo, fraternalmente unidos, separados do pecado e com uma esperança somente em Deus. Mesmo em tempo de tantas dificuldades, o desafio para eles era viver em santidade. Hoje nós vivemos em um contexto onde não há perseguição de morte aos cristãos por seguirem ao Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos, nós estamos inseridos em uma cultura onde as pressões vêm de uma forma sutil, objetivando tirar-nos do foco de viver diariamente Cristo. Nós precisamos estar atentos, queridos, às armadilhas do inimigo, pois facilmente poderemos ser envolvidos, entrelaçados pelas amarras do mundo, nos prendendo às paixões carnais, ou trilharmos os caminhos da politicagem que tem desviado muitas pessoas de viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em Pedro nós encontramos um lema para nós: viver em santidade, mesmo em tempos de globalização. Viver em santidade, mesmo em tempos de pandemia. São muitos os desafios e as dificuldades aumentam a cada dia, mas a ordem do Senhor para nós é: sede santos, porque eu sou santo. Não é fácil ser cristão autêntico nos dias de hoje, mas nós somos chamados para ser. Somos chamados para seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós tiramos algumas lições importantes para as nossas vidas.
E a primeira lição que nós tiramos, queridos, é que o discípulo que segue o seu mestre, o seu alvo é viver em santidade e obediência. Qual é a onda do momento? O que está na boca do povão? O que a cultura tem pregado como princípio para que possa ser feliz? Os princípios para a felicidade da nossa cultura jamais se casam com os princípios do reino de Deus. A cultura questiona: é possível ser feliz em meio a uma pandemia? Nós não questionamos, porque a nossa felicidade, ela não está condicionada às circunstâncias. Jesus mesmo disse que são felizes os que choram. Para viver uma vida cristã autêntica diante dos desafios e propostas do nosso tempo, Pedro nos ensina o que é necessário. E no versículo 13 ele fala que nós precisamos cingir o entendimento. Cingir os lombos era costume no Oriente. Para fazer qualquer atividade, correr ou trabalhar, a pessoa arregaçava a comprida veste e prendia ao cinto para não sujá-lo. E por essa figura, então, Pedro ensina que a santidade começa na mente, porque ela controla o corpo todo. Então, queridos, nós aprendemos aqui que há a necessidade de disciplina da mente. Como o trabalhador não deixa a veste arrastar no chão, o cristão não deve expor a mente ao que é sujo ou duvidoso. Cingir a mente é condição indispensável para o progresso na vida espiritual. Nesse sentido, Paulo nos diz que devemos pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morremos a Cristo e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Mas Paulo fala também Pedro também fala que nós devemos ser sóbrios. Esteja atento, sede sóbrios. É a exortação para a moderação e não para ser levado pelo espírito do mundo. Não se deixe embebedar pela cultura popular. Não deixe que o distúrbio mental, espiritual e político desestruture a sua vida, afastando você do seu alvo de seguir os passos de Jesus, de viver em santidade e obediência à palavra de Deus. Mas Pedro diz também que nós devemos esperar sempre na graça. É o mesmo, queridos, que não desistir, haja o que houver, não desista. É o mesmo que não ir embora, creia que Deus está no controle. As circunstâncias podem ser adversas, as pressões do mundo que nos rodeia podem ser intensas, as tentações podem ser grandes, mas se nós estivermos firmes, esperando na graça, nós desfrutaremos do melhor que Deus tem para nós. E ainda Pedro diz que nós devemos ser santos. Aliás, ele coloca isso como uma ordem, porque é ordem de Deus. Já estava expresso lá em Levítico capítulo 11. Sede santos, porque eu sou santo. E lá no capítulo 11 há o ensino de Deus para o povo de Israel. A diferença entre o imundo e o limpo. Deus não é somente o nosso Deus, mas também é o nosso Pai. E como filhos de Deus, nós devemos mostrar a semelhança do Pai e sermos filhos obedientes. No versículo 14. Também fala sobre andar no temor de Deus. Olha, santo significa separado. Então, eu e você, queridos, nós tivemos o privilégio de sermos chamados por Deus, de sermos eleitos, escolhidos do Senhor. Porém, desfrutar de privilégios, queridos, significa assumir grandes responsabilidades.
assim nós temos a responsabilidade de ser santos, porque o Deus que nos escolheu é santo. Deus quer que a sua essência se manifeste naquele que Ele escolheu para a sua propriedade. Então, ser santo tem o sentido de ser diferente. E essa diferença deve ser evidenciada na maneira do falar, do pensar, do agir, do trabalhar, do negociar, do relacionar. O Deus que é santo nos ordena a viver de modo equilibrado, a viver em santidade, porque Ele é santo. A segunda lição que nós tiramos aqui dentro desse texto é que o discípulo que segue o seu mestre não se deixa influenciar pela cultura. Veja bem, meus queridos, Paulo fala sobre despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Não deixar-se corromper pela velha natureza, não voltar à vida antiga. Você foi transformado pelo Senhor Jesus Cristo para ser diferente e fazer diferença. Quais são então as características da vida sem Cristo que Pedro nos fala aqui? A primeira característica que Pedro fala aqui de uma vida sem Cristo é ignorância. Para o mundo sem Cristo, Deus é um mistério, impossível de se conhecer e relacionar. Segundo o apóstolo Paulo, são pessoas que andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. São pessoas insensíveis que entregaram à dissolução e cometem todo tipo de impureza. Estão alheias à vida de Deus, não têm experiência com Deus e por isso não conhecem a Deus e vivem a vida desregradamente. Mas Paulo também nos diz: olha, não foi assim que vocês aprenderam com o Senhor Jesus Cristo. Veja bem, meus queridos, que Pedro também traz uma outra característica no versículo 14, de uma vida sem Cristo. A outra característica de uma vida sem Cristo são os desejos carnais. O versículo 14 fala sobre paixões, o que era muito comum no mundo pagão. Para eles, a vida consistia em prazer, isso através de banquetes e práticas sexuais ilícitas. Pontos que são fortemente incentivados nos dias de hoje. Exemplo: o homossexualismo na Grécia e Roma era comum, tal como é em nossa sociedade hoje, praticado abertamente, exposto e divulgado na mídia. Em Romanos 1, 26 e 27, Paulo condena veementemente essa prática, dizendo que as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, e semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Mas há também uma terceira característica de uma vida sem Cristo, enfatizado por Pedro aqui, que são as futilidades. O versículo 18 fala de coisas corruptíveis, coisas podres, imorais, indecentes e de fútil procedimento. Assim é o mundo, é o que nós vemos na TV, é o que vemos na internet, nas universidades, nas ruas. Pessoas que vivem somente para si, a partir da própria escala de valores. Pessoas que não têm pudor, que vivem sem Deus, sem rumo e sem esperança. Queridos, a vida é fútil, é como se não tivesse valor. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Assim pensam as pessoas. A vida terrena, queridos, só tem valor quando se crê na vida eterna.
quando a vida está alicerçada no Senhor Jesus Cristo, quando se segue os passos do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos agir como Demas, que amando o mundo e as coisas do mundo, abandonou o Senhor Jesus Cristo e ao apóstolo Paulo. 2 Timóteo 4,10. E Pedro, no capítulo 2, versículos 21 e 22, ele fala sobre a triste volta ao mundo, a qual é comparada como o cão que volta ao seu próprio vômito. E Hebreus capítulo 10, 39 diz: nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então o nosso olhar, ele deve estar voltado para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A terceira lição que nós tiramos aqui do texto é que o discípulo que segue o seu mestre, ele vive a vida cristã com temor. Sim, querido, vive a vida cristã com temor, com reverência, que significa a atitude mental de quem está consciente por viver na presença de Deus. É o falar, o agir, o viver consciente de que Deus se faz presente. Como José, eu não posso pecar contra o meu Deus. Ainda que ninguém esteja vendo, eu não posso pecar contra o meu Deus. Quais as razões para essa reverência, para esse temor? Somos peregrinos neste mundo, somos forasteiros, não somos deste mundo, nós pertencemos ao reino de Deus. Nós estamos aqui de passagem, nós vivemos a sombra da eternidade, nós vivemos os princípios e valores do reino de Deus. Assim, não devemos pensar somente no presente, mas também no porvir. E aí o versículo 1, o capítulo 1 do versículo 27 de Filipenses, diz que nós devemos viver acima de tudo por modo digno do Evangelho para o qual nós fomos chamados. Como cidadãos do reino de Deus, nossa vida deve espelhar o Senhor Jesus, tal como Jesus manifestou em sua vida a glória de Deus. Deus nos conhece, Deus conhece a todos, e Ele vê todas as coisas. Podemos chamar o nosso Deus de Pai, mas não devemos esquecer que Ele julga a todos com absoluta imparcialidade. Nós teremos que prestar contas para Deus, e isso é sério, e devemos considerar. E o nosso lema então deve ser: portar com sabedoria, viver a vida com discernimento. Queridos, os versículos 18 a 20 nos mostra que a vida que nos foi outorgada em Cristo custou um preço altíssimo. Nós estávamos mortos e merecíamos continuar mortos em nossos delitos e pecados, porém o Senhor, por causa do seu grande amor com que Ele nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus. Porém essa vida custou a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A vida que nós recebemos em Cristo tem valor inigualável. Essa vida precisa ser valorizada por nós. Tem que ser vivida como algo muito precioso. Nós não podemos desonrar aquele que nos valorizou, dando a sua vida por nós, derramando o seu sangue ali na cruz do Calvário. Querido, a fé e a esperança que temos foi Deus que nos proporcionou em Cristo Jesus. E o versículo 21 fala a respeito disso. Sem Jesus não teríamos a salvação. Sem Jesus não somos nada. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então tudo que temos provém de Deus.
até mesmo a fé e a esperança que temos. Se temos a esperança de viver para sempre nos céus, foi Deus que nos deu em Cristo Jesus. E em quarto e último lugar, o texto também nos ensina que o discípulo que segue o seu mestre vive o amor fraternal. Está nos versículos 22 a 25. Amar como Jesus amou é mandamento bíblico. O próprio Jesus Cristo disse, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A Bíblia coloca o amor como evidência de conversão. 1 de João fala a respeito disso, no capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. E aquele que não ama, permanece na morte. Agora, queridos, veja o que Pedro diz sobre o amor fraternal. Ele fala sobre a fonte do amor. Qual que é a fonte do amor? A alma purificada, tendo purificado as vossas almas, purificar das malícias do nosso coração, da maledicência que nos leva a proferir o mal contra o irmão, da avareza que impede de ver e atender o necessitado, do ódio, da mágoa, do ressentimento que guardamos dentro de nós, e de toda a raiz de amargura que nos prende, de todo o azedume que nos torna grosseiros, antipáticos, estúpidos. Purificar de tudo que nos atrapalha e estabelecer relacionamentos saudáveis, para amar cordialmente. Mas também Pedro fala sobre a sua maneira, seguindo a verdade. Pela vossa obediência à verdade. Querido, onde há verdade, expurga-se a mentira, não há lugar para a hipocrisia, não há penetração de falsidade. Quando se segue a verdade, prevalece o melhor, transmite vida, confiança, segurança, age com misericórdia, dá segurança para quem está à volta. Não há amor onde não existe a verdade. Por isso que Jesus Cristo deixou bem claro que Ele é a verdade. E Ele disse de forma contundente para os escribas e fariseus, hipócritas e falsos: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus Cristo sim é a verdade. E ainda, a natureza do amor que devemos expressar, genuíno, de coração, como Pedro diz aqui, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O amor nos leva a agir com generosidade, seja no atendimento de necessidades materiais ou no auxílio para se vencer aquilo que mais oprime o homem, que é o pecado. É triste vermos que aquilo que é marca registrada do Evangelho tem sido deixado de lado. Amor, comunhão, amizade, comunicação agradável, espírito de solidariedade, generosidade. Olha, queridos, o pecado tem promovido a separação de muitos, mas com a ação do Espírito de Deus em nossas vidas, nós podemos consertar o que está errado. Porém, nós precisamos estar cientes que há um preço a pagar. A Bíblia tem que ser recebida em seus ensinos e ser aplicada em nossas vidas, tal como ela é. O orgulho tem que ser quebrado, o individualismo tem que ser abandonado, o perdão tem que ser aplicado e a reconciliação se faz necessária.
Precisamos então orar todos os dias, suplicando ao Senhor que nos ensine a amar e que faça esse amor aumentar a cada dia, para que possamos amar tal como Ele nos amou, de forma incondicional. E assim eu gostaria de concluir. Será que se Jesus vivesse a sua vida, Ele andaria como você anda? Falaria como você fala? Daria evasão aos pensamentos tal como você dá? Tomaria decisões da forma que você toma? Responderia às pessoas da forma que você responde? Trataria o seu cônjuge da forma que você trata? Se relacionaria com os seus pais da forma que você se relaciona? Agiria como você age? Viveria da forma que você vive? O discípulo de Jesus tem como alvo não viver uma vida influenciada pelo mundo. Quando Jesus Cristo viveu, não deixou ser influenciado por ninguém, nem mesmo pelos religiosos de sua época. O discípulo de Jesus procura viver uma vida de santidade e obediência. A vida de Jesus foi de obediência e santidade. Diz a palavra que ele foi obediente até a morte de cruz. Para vivermos uma vida assim, nós precisamos cingir o entendimento, disciplinar nossa mente, ser sóbrios, estar conscientes, atentos, vigilantes, esperar sempre na graça de Deus, não desistir de viver a vida cristã em santidade, crendo que Deus está no controle. E ainda, querido, o discípulo que vive a vida cristã com temor e reverência, tudo que a palavra exige de nós, Jesus cumpriu. Quais as razões para essa reverência? Somos peregrinos nesse mundo. Deus conhece a todos e vê todas as coisas. A vida que nos foi otorgada custou um preço altíssimo. A fé e a esperança que temos foi Deus quem nos proporcionou em Jesus Cristo. E encerrando, o discípulo vive a vida cristã com amor fraternal. Amar como Jesus amou, amando cordialmente uns aos outros, certos de que a fonte desse amor é a alma purificada. A maneira desse amor é seguindo a verdade. A natureza desse amor é de coração e ardentemente. Que possamos viver como os poucos que hoje em dia andam realmente perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados vivem como perdoados, propagando a salvação. Discípulos que são fortes sendo fracos e por isso deixam marcas para outros andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também, e a atender a mesma voz que hoje chama e diz, segue-me. E não importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo a minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus me permitir andar. Seu amor. Que Deus aplique essa mensagem aos nossos corações. Amém.